Fala galerinha, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente vai comentar sobre o fenômeno da difração. A difração nada mais é do que um fenômeno ondulatório, onde a onda consegue contornar fendas ou obstáculos quando é parcialmente interrompido por eles. Então aqui olha só, nesse ponto aqui é uma fenda. Essa fenda eu tenho ondas aqui que são ondas retas, né, se propagando. Parte dessa onda vai bater e vai retornar, vai sofrer uma reflexão, e parte vai passar. A profundidade está a mesma, então não é uma refração. Só que notem que ela mudou o formato. Então ela passou a contornar todo obstáculo. Esse ponto aqui, por exemplo, vai ser atingido pela onda também. Assim como aqui, ó. Acontece a difração de forma menos acentuada, mas também acontece. Na verdade, a difração ela sempre vai acontecer, ok? Só que em alguns casos ela é praticamente desprezível. Então, o que seria isso? Como que se dá essa difração? Bom, para falar um pouquinho mais, com mais propriedade sobre a difração ela acontece tanto quando nós temos um obstáculo, então está aqui representado, ó, botei aqui em vermelho, isso aqui seria um obstáculo, que tem praticamente o mesmo tamanho, a dimensão desse obstáculo é praticamente a mesma dimensão do comprimento de onda. Ou quando acontece por fendas, que também vai ser parecido. A minha fenda tem um tamanho, a dimensão, muito próxima da dimensão do comprimento de onda. E a dimensão da fenda for maior do que a dimensão do comprimento de onda, vai acontecer a difração sim, só que essa difração ela vai acontecer de forma menos acentuada, praticamente imperceptível. Só que conforme você vai diminuindo e vai ficando ali da mesma ordem de grandeza, né, que o comprimento de onda, aí ela se torna bem acentuada e bem perceptível, ok? Se o tamanho da fenda for menor, o tamanho do obstáculo for menor ainda que o comprimento de onda, passa no lugar da difração, que também é uma difração, só que alguns autores dão o nome de espalhamento. Então, o espalhamento seria quando o tamanho da fenda ele é muito menor do que o tamanho do comprimento de onda. É da mesma ordem, mas é bem pequenininho, tá? Então, a forma de representar, que alguns autores representam isso, é com esse símbolo aqui, ó, com setinhas, representando assim, mostrando que está se propagando para tudo quanto é direção. Bom, esse fenômeno da difração ele vai conseguir explicar para a gente por que a gente, do outro lado do muro, consegue escutar o som fornecido por esse alto-falante. Então, o som dá para a gente perceber, mas a gente não consegue enxergar o alto-falante. Uma vez que esse alto-falante está emitindo essas ondas sonoras, ok? Que tem aqui esse comprimento de onda, tá? É meramente ilustrativo, mas ele está refletindo luz, que também tem um certo comprimento de onda. Por quê? Porque aqui o comprimento de onda da luz é muito pequenininho, é da ordem de 10 elevado a menos 12, aproximadamente. Então, esse comprimento de onda, por ser muito pequenininho, ele não consegue ultrapassar, não consegue difratar aqui. Mas o comprimento de onda do som consegue realizar a difração, consegue contornar esse obstáculo. Isso também explica por que algumas vezes nós não conseguimos o sinal de celular. Então a gente está em um lugar e beleza, a gente chega na janela, está sem sinal. Chega na janela, do nada o sinal aparece, ou vai para um campo aberto, do nada o sinal aparece. Porque pode estar acontecendo uma difração, a onda ela pode estar sendo difratada. E vai aqui, ó, de acordo com essa figura, existir uma região de sombra, uma região que não está conseguindo ser atingida por aquele sinal que está sendo emitido. Bom, dá para a gente mostrar essa difração através de um simulador, novamente, do PhET. E aí eu vou dar o play aqui para mostrar para vocês essa simulação. Então, galera, utilizando esse simulador aqui do site do PhET, que é da Universidade do Colorado, a gente consegue observar esse fenômeno da difração. Então, imagine que aqui nós tenhamos um gerador de ondas na água. Eu vou retirar essa barreira. E aí aqui, ó, cada regiãozinha dessa aqui que tem mais luminosidade seria uma crista, cada regiãozinha dessa que está escura seria um vale. Então, se eu alterar a frequência, se eu diminuir a frequência, o comprimento de onda entre elas aumenta, mas a velocidade permanece a mesma, ok? A frequência está dependendo da fonte aqui no caso. Então, a mesma coisa aqui, ó,
Vou deixar na frequência máxima, vai ser mais fácil da gente visualizar. A amplitude, eu só vou mudar a nitidez com que eu estou observando. Porque a amplitude é o que vai fazer ela se formar como se fosse uma lentezinha ali no fundo, né? A água virar uma lente, para a gente poder observar essas franjazinhas sendo formadas. Então, parei com a oscilação. Vou colocar uma fenda e eu vou aumentar a largura dessa fenda. Eu vou deixar desse formato aqui. Ó. A minha onda está se propagando e ao se propagar, ela começa nas bordas, ó, ela vai querer contornar o obstáculo. Mas aqui ela está passando praticamente de forma linear aqui no meio. Se eu for diminuindo a largura dessa fenda, ó, ao ponto em que ela seja praticamente a distância do comprimento de onda, agora a minha onda está perfeitamente circular. Se eu for diminuindo mais ainda, nitidamente circular. E aí, como a gente já viu na simulação anterior, o princípio de Huygens serve para explicar isso. Se no lugar da fenda eu tivesse uma barreira, que aí essa barreira eu posso criá-la assim, ó, como aqui eu tenho duas fendas, né? Eu vou aumentar a largura dessa fenda para que isso aqui seja uma barreira. Eu vou perceber que a difração, que é o contorno, né, do obstáculo, também vai acontecer. Então, ó, as ondas estão chegando ali, se eu olhar para esse obstáculo aqui, ó, esse contorno, ele também acontece. Então, parte da onda atinge tanto aqui quanto aqui, né? E é uma maneira aí de demonstrar esse fenômeno. Então, galera, visto esse fenômeno, né, da difração, ela também pode ser explicada novamente pelo nosso aí tão consagrado princípio de Huygens, aonde, se a gente considerar que cada frente de onda vai ser uma fonte secundária, esses pontinhos aqui formados, ó, explicam esse contorno tranquilamente. Então, os nossos raios incidentes, tanto para obstáculos quanto para fenda, a gente consegue observar que tem esse contorno justamente por serem pontes secundárias formadas nesse ponto. E aí nós temos mais uma simulação, agora não é do site do FET, mas é do VASCAC, que também está disponível aí na internet, vocês conseguem acessar. E nessa simulação que está aqui, a gente também consegue explicar a difração, obviamente, também com o princípio de Huygens, aonde eu tenho aqui uma determinada bexiga, um determinado balão, ele vai estourar, e ao estourar ele vai provocar uma perturbação no meio. Essa perturbação, o som, né, vai se propagar, então aqui nessa simulação vai dar para a gente ver essa propagação. E, novamente, cada frente de onda se comporta como uma fonte secundária de novas ondas que vão gerar novas frentes e assim sucessivamente, de acordo com o princípio de Huygens. Então, está se propagando, está se propagando, está se propagando, e aí cada frentezinha dessa, ó, se comporta como uma nova fonte, né? Aqui eu tenho apenas algumas frentes, algumas fontes, não tenho muitas. Vai acontecer a reflexão. E além da reflexão, eu tenho aqui agora, novamente, a minha propagação de forma circular, né? Nesse pontinho. Eu poderia ter aumentado essa relação aqui, vai dar aquele estourinho de novo. Ó, tenho várias novas frentes de ondas agora, ó. Muito mais frentes de onda, novas frentes de onda, e aí, de acordo com o princípio de Huygens, a gente consegue explicar o porquê dela passar ali naquele orifíciozinho, como se fosse uma nova fonte sendo formada. E, para fechar, a gente tem que estabelecer aqui também que a luz, por ser uma onda, a prova de que a luz é uma onda também, a gente pode por assim dizer, é que a luz ela sofre difração. Então, essa figura que está sendo formada aqui, ó, é aquele apontador laser, né? Você usa para demonstração, o laser pointer, para quando você está usando em aula, alguma coisa assim. E esse laser ele é apontado para um fio de cabelo, o fio de cabelo que está sendo obstáculo. E quando isso acontece, as ondas passam a contornar e eu vou ter regiões aqui, ó, mais claras na parede, né? Eu tenho uma região central maior e tenho outras regiõezinhas menores e tenho regiões escuras. Eu não tenho apenas um
um pontinho vermelho na parede, eu passo a ter esse comportamento aqui, mostrando que a luz difrata. Óbvio que esse fenômeno da difração da luz, essa figura de interferência que a gente chama, né, é porque acontece junto com o fenômeno da interferência. Então, interferência é um fenômeno que a gente vai ver mais lá para frente, e aqui eu também tenho essas mesmas franjas de interferência através de uma rede de difração, né? A luz está passando aqui por uma rede de difração. Então, esse fenômeno da interferência a gente vai falar mais lá na frente. Por enquanto, era a difração mesmo que eu queria que vocês entendessem, que é essa capacidade de contornar uma relação da difração da luz. Inclusive, já foi questão e caiu no Exame Nacional do Ensino Médio, só não vou lembrar agora de cabeça o ano, mas é para a gente pegar aí essas relações entre esses fenômenos principais, né, que a gente está trabalhando nessa semana, ok?